Fala, Jovinho! Seja bem-vindo ao canal da Sala de Exatas. Eu me chamo Pedro Lima, sou professor de matemática. Agora, nesse vídeo, daremos continuidade à nossa UFRR comentada e resolveremos a questão 12 da UFRR 2021. Vamos à leitura do enunciado. Para resolver o problema de lotação de pacientes com Covid-19, o determinado hospital decidiu adquirir um terreno triangular cujos lados medem 120, 160 e 200 metros. Então, para a construção dessa nova ala, um único pavimento térreo, ele vai construir um único pavimento térreo de base triangular. Então, primeiro vamos só perceber uma coisa aqui. Quando ele fala esse triângulo para a gente, vem na cabeça assim, um triângulo qualquer. Ele não falou se esse triângulo, como é que eram os ângulos internos dele, né? Então, você pensaria num triângulo assim, de primeira. Mas você teria que sacar no dia da prova, né? Essa foi acho que uma das questões assim, com mais passos, digamos assim. Você teria que observar no dia da prova que esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Como que você faria essa observação? Você poderia lembrar daquele triângulo pitagórico clássico, né, que tem catetos 3, 4 e a hipotenusa 5. E você observaria que esse triângulo que ele deu é semelhante a esse daqui. Como que ele é semelhante? Porque o lado 160 é o 4 vezes 40, né? Então, o lado do 4 seria proporcional aqui, né? Foi multiplicado por 40. Já o lado maior, que é o 200, seria o 5 vezes 40. Então, está na mesma proporção. E o lado menor, que é o 120, seria o 3 vezes 40. Então, todos os lados estão na mesma proporção. Esse é um dos primeiros casos de semelhança, né? Lado, lado, lado. Se dois triângulos vão ter os três lados na mesma proporção, então esses dois triângulos são semelhantes. Portanto, esse triângulo que inicialmente a gente pensava que era assim, né? Pelo menos seria o correto, né? Já que você no início não sabia que ele era retângulo. Então, na verdade, esse triângulo ele está assim, ó. Então, eu vou apagar os outros e vou deixar só o meu triângulo agora, né? Sabendo que ele é um triângulo retângulo, vou desenhar ele dessa forma aí. E aí, então, continuando aí com os dados, né? Se dois lados consecutivos dessa nova ala hospitalar serão construídos sobre os lados menores do triângulo, então qual é a maior área possível? Então ele está dizendo que ele vai construir um retângulo assim, ó. Botei esse retângulo em vermelho, né? Os lados consecutivos, ou seja, os lados que não são opostos, né? Eles vão estar em cima dos lados menores. A pergunta é, como é que tem que ser esse retângulo para que ele tenha a maior área possível? Né? Então, uma dica aqui para você que vestibulando de UFRR. Lembre-se que a prova da UFRR ela é dividida em PSS. Essa é a questão 12, ou seja, é a terceira questão da prova de matemática que começou na questão 10. Então, significa que essa questão é do PSS 1, ou seja, estamos esperando resolver isso aqui com assuntos que estudamos lá do edital do PSS 1, né? Ou seja, coisas que estão no primeiro ano do ensino médio. Como ele falou que ele está querendo a maior área possível, né? A área máxima, isso já nos leva a crer que provavelmente vai ter alguma coisa relacionada com parábola, com vértice de parábola. Porque das funções que a gente estuda, normalmente é lá que a gente fala de máximos e mínimos, né? Porque ela tem um vértice máximo e mínimo dependendo lá da concavidade da parábola. Então, para a gente buscar agora essa parábola, né, que eu já estou suspeitando que vai existir, essa função do segundo grau, eu vou ter que dar nome a algumas coisas. Então, eu chamei aqui embaixo de M e esse pedacinho aqui em cima de E. Beleza? Então, como que vai ficar o nosso retângulo? O nosso retângulo vai ficar com essas medidas aqui, ó. Esse pedaço em pé vale 160 menos E, né? O 160 seria toda essa altura, menos o E, então ficou só esse pedacinho aqui do retângulo. Enquanto que a parte de baixo vale M. Então, com isso aí, a gente conclui que a área desse retângulo, né, que é o que ele está buscando, é o produto desses lados, 160 menos E vezes M. Pô, só que eu ainda estou com duas variáveis diferentes, né? Então, eu tenho que dar um jeito de ou aquele E virar um M ou aquele M virar um E, para que eu tenha só uma variável e eu consiga cair em alguma coisa do segundo grau. Então, agora o próximo passo da questão é você observar esse triangulinho aqui, ó. Olha o triangulinho que está bem aqui em cima, ó. Esse triangulinho onde a altura dele é o E, a base dele é o M e essa hipotenusazinha não nos interessa. Esse triangulinho que eu tirei daqui, ele é semelhante ao triângulo grande, aquele triângulo azul, 160, 120 e 200. Como é que eu sei que ele é semelhante? Porque veja que esse triangulinho, a base dele está em cima desse retângulo, né? Então significa que essa linha da base do triangulinho é paralela a esse chão aqui, né? Aquele cateto que era o chão do triângulo grande.
Então esse é o caso geral, né, da semelhança em um triângulo qualquer se eu traçar uma linha lá dentro dele, né, uma reta paralela a um dos lados, o triângulo é semelhante ao grande. Tá bom? Então esse cara vai ser semelhante àquele triângulo grande. Portanto, como os lados homólogos serão proporcionais, vai ficar assim, ó. O 160, que era a altura grande, dividida pelo E, que seria, entre aspas, a altura pequena, está na mesma proporção que o 120, que seria a base do grande, dividido por M, que seria a base do pequeno. Então, continuando essas contas ali em cima, eu iria ter isso aqui, né? 4/3 é igual E sobre M. E agora eu vou ter que isolar uma dessas duas variáveis, decidir isolar a variável M. Então, o M passa multiplicando, o 3 passa multiplicando e o 4 passa dividindo. Portanto, esse M é 3E sobre 4. Sabendo disso, olha que coisa interessante. Agora eu vou substituir nessa fórmula aqui, ó, naquela fórmula da área, né, que a gente agora vai perceber que aquilo é uma função do segundo grau, né, porque vai aparecer um menos E ao quadrado. Uma função do segundo grau, que a gente já sabe que o gráfico é uma parábola de concavidade para baixo, né, porque vai ficar menos E ao quadrado. E como ela tem concavidade para baixo, ela vai ter um máximo. Olha que coisa interessante, né? Estamos indo no rumo que a gente esperava. Então, você agora, né, ele está pedindo aí a maior área possível, você teria que descobrir o y do vértice, né? Porque as respostas representam as áreas, enquanto que os s, né, os x's que você joga lá dentro, representariam os lados. Ele quer saber a área, né? Então você teria que descobrir o y do vértice desse negócio aí. Tem várias formas de você fazer isso. A forma que eu vou fazer é a seguinte: eu vou observar que essa função do segundo grau ela está tipo na forma fatorada, né? E que é muito fácil observar quem são as raízes. Uma raiz é 160, que é o valor que eu jogo aqui e faz dar zero. E a outra raiz é zero, que é o valor que eu jogaria aqui no lugar do E para que tudo dê zero. Então, se as raízes é 160 e zero, eu sei que o x do vértice é o que está bem no meio. Ou seja, entre o 0 e o 160 é a metade de 160, que é o 80. Portanto, eu sei que o x do vértice é 80. Esse é o valor que eu teria que substituir o E para que eu encontre como resposta a maior área possível. Então, se eu substituir o E por 160, né, no meu retângulo, agora eu vou substituir o E por 160. Então, vou obter aqui a altura 80, né, porque era 160 menos o E, que é 80, então fica 80 mesmo. E aqui na base, né, como o M era 3E sobre 4, se você substituir esse E por 80, você calcula, né, 80 dividido por 4 é 20, vezes 3, 60. Então, como ele quer a maior área possível, né, exatamente esse retângulo aí, se você multiplicar a base pela altura, que é a área de um retângulo, ficaria 4.800 metros quadrados. Portanto, a nossa resposta seria letra A. E aí, jovinho, se você quiser continuar assistindo essa resolução da UFRR, está aí no card. Um cheiro no cangote, é nóis!